Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Ilê TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, vamos dividir esses vídeos todos aqui com os amigos para que nós possamos bater o 100k no final do ano, né? Conto com vocês para isso. Essa história, Brandon Barfield, casado com Christine Banfield, de 37 anos. O casal tem uma filha de 4 anos. Eles moravam na Virgínia. Brandon trabalhava como agente da Receita Federal nos Estados Unidos. Eles contrataram uma brasileira chamada Juliana Pérez Magalhães, de 23 anos. A Juliana foi contratada para ser au pair da criança. É como se fosse uma babá que mora na casa. Eis que a Juliana foi levar a criança que ela cuidava, de 4 anos, para a escola, mas, segundo ela, ele esqueceu a lancheira da criança e voltou para casa para buscar a lancheira com a criança. E eis que, quando ela chegou, ela viu um carro desconhecido na frente da casa e viu um homem entrando na casa. E ela, assustada, ligou para o Brandon para contar que estava havendo praticamente uma invasão. Ele disse para ela esperar por ele lá fora, que ele voltaria para casa rapidinho. Em primeiro lugar, para mim isso não faz sentido. Não seria mais lógico ela telefonar para a Christine, porque a Cristina, que é a patroa dela, ficou dentro de casa, né? Não seria mais aconselhável ela ligar para a Christine e falar: "Ei, tem um desconhecido entrando aí na casa, né?" Aí seria mais fácil a Christine se esconder ou tentar se defender, ao invés de ainda ficar lá esperando o marido dela chegar. Mantenho essa informação. Brandon e Juliana, então, entraram na casa e encontraram a Christine. A Christine é a esposa do Brandon lá na casa. Foi então que o Brandon viu que este homem, que depois ficou sabendo que o nome dele era Joseph Ryan, de 39 anos, supostamente o que aconteceu, quando ele entrou em casa, este homem tinha uma faca no pescoço da esposa dele. Ele pediu para o rapaz, né, tirar aquela arma branca do pescoço da mulher dele e tal. E acontece que o cara falou: "Não, você que tira essa arma." E eis que entraram numa briga e ele deu um tiro na cabeça do rapaz. Aí a Juliana correu, ligou para a polícia, mas ela desligou. E apenas 10 minutos depois ela ligou para a polícia novamente e disse que ela atirou no Ryan para se defender, não somente a ela, mas toda a família. O Joseph Ryan faleceu devido aos ferimentos, bem como a esposa dele, porque o rapaz, o Joseph Ryan, acabou atingindo a mulher no pescoço e acabou tirando a vida dela. Essa foi a história inicial contada por todo mundo, é o que saíram nos jornais, é o que as famílias estavam contando e tal. Mas muita coisa mudou um pouquinho na hora do depoimento dela, da audiência dela, que foi realizada agora no mês de outubro de 2023. O que aconteceu? Segundo o depoimento da Juliana, foi o seguinte: ela entrou na casa, ela foi para o andar de baixo com a criança, em primeiro lugar. Para que ela entrou na casa? Ela disse que era um invasor entrando. Em primeiro lugar, não tinha nem que ter entrado, né? Fica lá fora com a criança, bem longe. Não, ela entrou. Aí ela foi lá para o andar de baixo. E aí ela escutou um barulho, uma comoção. E ela foi lá para o andar de cima, deixando a criança no andar de baixo. Para começar, o que ela foi fazer lá no andar de cima se ela achou que tinha uma briga, 2 homens brigando? No mínimo ela tinha que sair da casa, ligar para a polícia, trancar a porta. Não, ela foi lá rever o que estava acontecendo. E foi aí que ela disse que aconteceu tudo isso. Eis que, nós vamos adiantar um pouco para voltarmos no passado. Eis que 7 meses depois da investigação, a Juliana foi presa e acusada de ter tirado a vida do Ryan. Mas quem tirou a vida da esposa do Brandon? Teria sido mesmo o Ryan? Ainda não tem ninguém preso por isso. O advogado da Juliana e o promotor apresentaram diferentes versões dos relacionamentos e as atividades que ocorreram dentro da casa da família. O advogado da Juliana disse que ela
telefonou para o Brandon quando ela viu este homem entrando na casa, que ela entrou na casa com a criança de 4 anos, levou a criança para o porão e, como eu falei antes, né, eu tenho um problema com isso, mas enfim. E disse que a Juliana saiu do porão porque ela ouviu essa interação lá no andar de cima, uma briga, e ela foi para o andar de cima e quando ela entrou no quarto da Christine, ela viu que o Ryan, o Joseph Ryan, tinha uma faca apontando no pescoço da Christine. E aí aconteceu tudo aquilo que eu falei. Agora tem algo estranho que o advogado contou. Porque vocês lembram? Ela telefonou para a polícia e ela disse que minha amiga está ferida. Ela não disse minha patroa, minha chefe. Por que era? Minha amiga está ferida. E ela disse que ela atirou no Joseph Ryan. Ela não mencionou que o chefe dela atirou. Só que o chefe dela pegou o telefone da mão dela e disse, eu atirei nele. E aí teve aquela confusão, mas afinal de contas, quem que atirou em quem? O que o advogado falou? O Brandon, ele por ser um agente federal, é um agente da Receita Federal, mas é um agente federal, então ele usa arma e tal. Ele disse que o Brandon atirou da cabeça do Ryan, mas que não tirou a vida dele. Mas o médico legista diz que somente aquele ferimento do disparo na cabeça teria deixado o Ryan cego para sempre, mas não teria falecido. O advogado disse que o Brandon falou para Juliana pegar a outra arma que estava em um cofre no banheiro. A Juliana disse que o Ryan começou a se debater, Joseph Ryan, e ela achou que ele representava uma ameaça e por isso que ela atirou no chão, pegando no coração dele, atingindo ali o coração dele. Agora tem umas coisas muito estranhas dentro desse caso. O Brandon, gente, ele disparou um tiro na cabeça do rapaz. Porque ele precisava de outra arma. A arma dele só tinha uma bala. Isso não saiu, mas muito estranho, né? Se você tem uma arma em casa, você é até um agente federal, você não vai manter o revólver com uma única balinha, né? Aqui o legista fala de um disparo na cabeça. Então foi um tiro. Então a arma dele só tinha uma bala? E tá dizendo que ele disse para a jovem, a Juliana, ir ao banheiro buscar a arma dele. Seria outra arma? Das duas, uma. Ou o advogado tá confuso, ou tem alguma coisa estranha nessa história. Porque quando ela volta, ela pega e ela atira. Mas se ele pediu para ela buscar outra arma, o que seria o correto? Ela seria buscar a arma, voltar e dar a arma pro chefe dela, não é? Por que ela precisava atirar no cara? O cara estava com a bala na cabeça. O juiz disse que o risco de fuga da Juliana era grande demais para conceder a fiança, porque o advogado dela tentou pedir que ela saísse em fiança. Em outubro de 2023, a Juliana disse ao juiz que o Brandon havia conseguido ingressos para poder assistir, para ir no zoológico. Só que uma coisa estranha, ela não tinha dito que ela estava levando a criança na escola, esqueceu a lancheira e ela voltou para casa? Mas que história é essa de um ticket para ir no zoológico? Tem muita coisa confusa nessa história. A Juliana contou para a mãe dela, e segundo a mãe dela, né, que o Brandon falou que o caso dos homicídios foram encerrados há cerca de 3 meses atrás e que a polícia concluiu que o Ryan foi que tirou a vida da Christine. A mãe da Juliana também disse que a filha contou que a Christine e o Ryan já tiveram um relacionamento no passado. Mas peraí. Quando ela telefonou para o Brandon, ela o fez porque ela disse que tinha um desconhecido entrando na casa. Se ele era desconhecido, como que para a mãe dela ela disse que o rapaz era conhecido da família e teve até um caso com ela, com a chefe dela? Não é muito esquisito isso? A mãe da Juliana disse, gente, eu estou tirando coisas que foi dito pela mãe dela no jornal, tá? A mãe dela disse que a filha dela não machucaria uma mosca.
O que saiu inicialmente nos jornais é que a Juliana fez a ligação para a polícia, mas houve um problema com a ligação, né? E acontece que o despacho ali não recebeu nenhuma outra ligação dela por mais 10 minutos. Agora uma coisa, se a ligação dela caiu, por que ela não ligou de volta em seguida? Por que passaram-se 10 a 13 minutos para telefonar novamente para a polícia? Na audiência, a Juliana disse que ela ligou a segunda vez, quando ela fez o telefonema, ela disse que a amiga dela estava ferida. Que também não faz sentido essa história. Em primeiro lugar, se o cara já estava no chão, com uma bala na cabeça que o Brandon disparou, por que ela precisava atirar nesse homem mais? Ela disse que estava tentando se levantar. Tá, um cara tá ali numa distância um pouco longe de você, tentando se levantar com um tiro na cabeça e tem uma arma branca na mão. Qual o perigo que essa pessoa representa para você? Você tá com a arma na mão, o outro ali tá junto de você. O mais certo, eles teriam dado um passo para trás, qualquer coisa. Ou ela teria que ter dado a arma para ele. De novo, tem coisa nessa história, mas vamos lá. Existem algumas teorias, existem alguns rumores. Alguém está mentindo nessa história, isso eu não tenho dúvida. A Juliana disse que foi levar a criança na escola, esqueceu a lancheira, voltou para casa, já depois muda a história, que foi o lance comprou um ticket para ir no zoológico e por aí vai. Agora, a bomba. A polícia está dizendo que depois de falar com a Juliana, eles concluíram que o Brandon estava fora da casa no momento que os crimes ocorreram. Bom, então o telefone celular do Brandon provavelmente mostrou que ele não estava dentro da casa na hora do ocorrido. Não sei, talvez tenham checado o GPS do carro dele. Os modelos de carros novos têm o GPS, o telefone também. A polícia tem competência e capacidade para extrair todas essas informações dos carros, dos telefones, e a polícia chegou à conclusão que ele não estava dentro da casa. É difícil juntar as peças nesse caso. Qual é a conexão entre a Christine e este homem que estava na casa? O chefe da polícia de Fairfax, na Virgínia, o Kevin Davis, ele disse que em fevereiro que não havia sinal de entrada forçada na casa. Então, se a porta estava trancada, alguém abriu a porta para o rapaz entrar. O gabinete do procurador do condado, ele afirma que a Juliana e o Brandon tinham um caso e que o Brandon não foi trabalhar naquele dia. Em vez disso, ele teria saído de casa pela manhã e ido em algum lugar. O promotor disse também que uma pessoa, não a Christine, uma pessoa abriu uma conta em um site de fetiche e que o Ryan respondeu ao anúncio. Ele também disse que isso fazia parte, que ele acredita, um plano que permitiria que a Juliana e o Brandon ficassem juntos. A polícia disse que descobriram um perfil da Christine em um site de fetiche, onde supostamente a Christine estava tentando achar homens com os mesmos interesses que ela. Mas a polícia e a promotoria parecem não acreditar que foi a Christine que criou esse perfil. Em segundo lugar, se a Christine conhecia o Ryan, como a Juliana disse para a mãe dela, por que ele teria atendido um anúncio em um site de fetiche onde ele conhece a Christine? Fica meio disfuncional essa teoria. Se ele é amigo dela, ou teve um caso com ela, ou estava tendo um relacionamento com ela, para que ele iria lá? Porque ele viu um anúncio num site. Geralmente, quando você vê um anúncio num site desse, a pessoa onde você vai é uma pessoa desconhecida. Seria muita coincidência que o cara teria ido lá e chegando lá, meu Deus, minha amiga. Não faz sentido, porque o endereço. Se o cara conhecia a Christine, ele sabia onde a Christine morava. Não acredito também que esse rapaz foi lá por isso. Talvez alguém
dentro daquela conta, contactou o rapaz, se passando pela Christine. Talvez o rapaz conhecesse a Christine. E falou, hey, vem aqui, tô sozinha, marido não tá, babá não tá, vem aqui. E ele foi. Só que tudo estava armado. Por que mandou essa mensagem para ele? Essa é a minha teoria. Já o Brandon diz que a esposa dele não conhecia este homem. A Juliana disse que conhecia. A mãe da Juliana disse que a Juliana se dava muito bem com a família e que nunca houve nenhum tipo de disputa entre a Juliana e a Christine, que ela saiba. Ela disse que a filha sempre contou a verdade e também pediu que ela contasse a verdade de tudo o que aconteceu naquele dia e não apenas dizer que foi a única que atirou no Ryan, mas dizer também que o chefe dela estava lá com ela. A polícia não disse quem tirou a vida da Christine, como eu mencionei, mas eles ainda estão entrevistando, analisando evidências, né? Eles disseram, né, não é só porque fizeram uma prisão, não significa que esse caso esteja encerrado. O tenente Erin Weeks falou. A Juliana, se condenada, poderá pegar uma prisão até de 43 anos. O promotor mostrou ao juiz fotos, isso agora foi demais, do quarto e do armário da Juliana. As fotos foram tiradas no dia da prisão da Juliana, agora, em outubro de 2023. E as fotos mostraram que o armário do quarto dela estava vazio, completamente vazio. E todas as roupas da Juliana estavam no armário do quarto do casal, penduradas. Inclusive, 2 porta-retratos na mesa de cabeceira. 7 meses depois. Mas isso pode ter acontecido no dia seguinte, no mês seguinte, 2 meses depois. Mas o que importa é que a moça já tinha se mudado para o quarto do rapaz. O advogado da Juliana disse que o Brandon mantinha, sim, uma relação com a Juliana. Mas o advogado dele também disse que o rapaz sempre traía a mulher, e ele também disse, achei isso tão feio, né? O advogado, ao invés de ajudar ali, falar do caráter da cliente dele, ele disse, abre aspas, ela também teve muitos relacionamentos, mas ele estava se referindo à cliente dele e não à mulher do Brandon, tá? Pelo menos é isso que foi noticiado nos jornais. Ele acrescentou que a Christine e o marido dela, eles sempre foram infiéis um ao outro. O advogado também argumentou que a Juliana fez um passaporte como forma de identificação, porque no dia que tudo isso aconteceu, a polícia recolheu o passaporte dela. Só que a bonita foi lá e fez um outro passaporte, por isso que a juíza entendeu que ela poderia fugir do país. Mas o advogado dela disse que ele disse para ela fazer outro passaporte para ela ter uma forma de identificação. Foi só por isso, né? Então, vamos lá. Agora, devido ao risco potencial de fuga, segundo a juíza, né? E o fato que a arma foi utilizada por ela, isso já é sabido, os investigadores têm certeza que ele não participou de absolutamente nada. Que tudo foi feito pela Juliana. Só que se a Juliana... Isso que não está fazendo sentido. A polícia acredita que a Juliana tirou a vida do Joseph Ryan, William Ryan. Mas ela não está presa porque ela atirou não, porque ela cortou a garganta da Christine. Não. Então, não foi ela. Isso já se sabe que não foi ela. Agora é o seguinte, se foi legítima defesa, se ela estava sozinha na casa e ela tentou se defender, por que ela estaria presa? Porque se eu tenho um cliente, essa pessoa está lá na casa, vê uma terceira pessoa entrar, essa pessoa tem uma faca ali no pescoço da outra, viu que tirou a vida daquela outra pessoa, o que você vai fazer? Você atira na pessoa se você tem arma.
Isso é legítima defesa. Mas se é legítima defesa, por que ela está presa? Para ela estar presa, é porque a polícia acredita que ela deliberadamente tirou a vida dele, com qualquer intuito, mas que não foi em legítima defesa. A polícia acredita que o chefe dela não deu tiro nenhum neste homem, que esse tiro foi dado pela Juliana. Então, uma das coisas que, como a gente não tem ainda a transcrição de tudo que foi falado, a gente se baseia mais nas coisas que o advogado dela depois conseguiu passar para a imprensa do que foi falado na audiência, então eu estou falando isso com base no que o advogado dela falou. Pode ser que lá na frente eles mudem a história completamente. Mas pelo que o advogado está falando, o Ryan atirou primeiro neste homem, porque o homem estava ameaçando a esposa dele e veio tirar a vida da esposa dele, e ele atirou neste homem. Ele confessa isso. Mas, ao mesmo tempo, existe a jovem Juliana confessando que ela também atirou. Só que eu não vi em lugar algum que foram localizadas duas balas diferentes, de armas diferentes. Porque se ele atirou com a arma dele e mandou a Juliana buscar uma outra arma, teriam duas balas. Ele teve uma na cabeça e no coração. Mas se as balas são diferentes, quem teria dado o outro tiro, então? Existe também a possibilidade de quando o advogado dela passou isso para a imprensa não assimilou de uma forma correta e escreveu como se fossem duas armas. É muito confuso o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, eu não acredito na teoria da polícia que ele não estava dentro de casa. Não acredito. Eu acredito que ele estivesse dentro de casa. Se alguém escreveu esse anúncio dizendo isso, que a mulher estava num site de relacionamento, de fetiche com um cara, não sei o quê, eu acho um pouco difícil de acreditar nessa história por vários motivos. O cara tinha saído de casa, mas ele não tinha ido trabalhar. Então a esposa dele possivelmente sabia que ele não estaria em casa. Ok. Mas ela teria chamado um homem na casa dela, sabendo que a babá voltaria dali 20, 30 minutos para casa? E ela estaria com outro homem dentro de casa? Ela acha que a babá não ia comentar alguma coisa? Eu não acredito. Eu não acredito em um minuto que a Christine colocou esse anúncio. Eu não acredito. De verdade, o que eu penso? O marido dela quis eliminar esta mulher. Ele colocou o anúncio, ele atraiu essa pessoa para dentro de casa, com base no anúncio. Acredito que essa pessoa seja desconhecida. Essa pessoa entrou na casa achando que ia ter, tenho certeza que aquela porta foi deixada aberta. Quem saiu por último foi a babá, pelo que consta. Mas vamos deixar o benefício da dúvida, vamos dizer que talvez tenha sido ele. Alguém deixou a porta aberta, o cara entrou. Só que aí começam as confusões. Se você vê que alguém está na porta da sua casa, entrando, para quem que você liga? Você liga para a pessoa que está dentro da casa, não é? Você não vai ligar para o marido da pessoa que não está dentro da casa. Você vai ligar e falar, ei, acorda aí, o que você está fazendo? Tem alguém aí dentro da casa, se esconde, fecha a porta. Não, ela liga para o chefe dela. Ah, coincidentemente naquele dia não foi trabalhar, estou aí 5 minutinhos. E ele, cara, chegou. Tem muita coisa dentro dessa história que eu acredito que está sendo criada pelo advogado da Juliana. E a Juliana vai se ferrar de verde e amarelo se ela não disser a verdade do que aconteceu dentro daquela casa. Porque essas coisas que estão sendo faladas na defesa dela, na minha opinião, isso são táticas do advogado dela. A gente sabe que muitos advogados criminalistas, eles vendem a mãe em praça pública. Então, não todos, tá, gente? Meus amigos aí criminalistas não são todos. Mas o advogado talvez tenha criado essa baita dessa história toda mirabolante para cima da moça. Se ela não disser a verdade, o que de verdade aconteceu dentro daquela casa? Eu acredito que o marido dela criou um perfil falso. Eu acredito que ele estava tendo um caso com a moça. Eu não acredito que a Juliana soubesse que
que o marido dela estava planejando tirar a vida da mulher dele. Talvez tivesse falado, vou me separar, tal. E ele meio que armou para cima do rapaz, trago alguém dentro da casa, eu volto para casa, eu digo que eu vi o cara tentando tirar a vida da minha mulher, o cara tirou e eu tirei a vida do cara. E eu acho que a Juliana caiu de paraquedas em cima da história. Como? Eu acredito que ela atirou no rapaz. Acredito. Acredito que o cara mandou ela pegar a arma. Acredito. Talvez ela tenha atirado na cabeça dela, 23 anos. Achou que o cara representava um perigo. E ela acabou atirando no cara. Acredito sim. Eu posso estar muito errada. Porque os dois tinham um caso e eram amantes, isso é fato. Tem fotografia dos dois aí, depois do relacionamento, sentados, juntinho, abraçadinho. Tudo isso eu acredito. Eu não sei porque, eu tenho minhas dúvidas que esse crime foi arquitetado por ela e por ele. Eu acredito que foi arquitetado por ele. E o advogado dela, tentando livrá-la, tá criando umas histórias cabeludas. Só que eu digo, e se a família da Juliana estiver ouvindo isso, peçam que a Juliana diga a verdade. Eu já vi advogado nos Estados Unidos chegar a criar até o nome de quem que tirou a vida daquela pessoa, sendo que a pessoa nem existia. Isso é muito comum aqui dentro, muito comum. Eu acho que quem tirou a vida... Eu acredito que a Juliana atirou no cara, mas eu não acredito que ela atirou por tirar a vida dele. Eu fiz esse crime todo premeditado com o meu chefe. Não acredito, não. Eu não acredito. Eu acredito que ela deu uma de boba, estava sendo amante do cara. O cara falou, quero me livrar da minha mulher, né? Vou criar essa história toda. Menina ingênua, entra no meio, o advogado cria uma história a mais. Bom, é isso, eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que a Juliana tramou esse crime com ele? Vocês acreditam que ele não estava dentro da casa no momento do crime? A polícia diz que ele não estava. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Para a polícia dizer que ele não estava, é porque eles também têm prova que ele não estava. Mas algo em mim me diz que tem muita coisa sendo jogada embaixo do pano. O chefe dela tá solto. Por aí. E ela lá presa. Que pode pegar até 43 anos de prisão. Não esqueça de deixar aqui o comentário, eu gostaria de ouvir de vocês a opinião, tá bom? E se vocês gostaram, deixa o like pro YouTube entender e recomendar o vídeo para outras pessoas de vocês em breve. Até mais.